Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Josino Malagueta, convido vocês a fazer essa viagem conosco aqui pelos caminhos do conhecimento da Sociologia. E agora vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula. O objeto de conhecimento da aula de número 8 é processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, etc., em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. E, como detalhamento, nós temos poder, política e Estado, o poder legítimo e as formas de dominação no contexto de muitas sociedades e suas principais diferenças na organização política e ética. Agora, vamos para a nossa aula. Muito bem, temos aí poder, política, Estado. Será que tudo é a mesma coisa? Muitas vezes a gente trata como sendo a mesma coisa, não é isso? Mas agora nessa aula a gente vai ver detalhadamente cada um deles, o significado de cada um. Vamos lá? Vejam lá, os termos são muitas vezes utilizados como sinônimos, todavia, sociologicamente, são analisados como elementos distintos. Não é isso? São diferentes. Então vamos ver o que é poder. Poder pode ser entendido como a possibilidade de exercer influência sobre a conduta de outros em determinada relação social. Não é isso? Muito bem. E política? A política pode ser entendida como os meios pelos quais um sujeito ou grupo, né, se organiza, exerce o poder ou conquista o poder, certo? E aí, Estado. O Estado é um modelo específico de poder e a forma como se organiza o sistema político na maioria das sociedades modernas, certo? Então, muito bem, ficou aí bem especificado cada um dos três conceitos, não é isso? Vamos lá, então, ver poder, conceito e definição. Nós vamos ver agora cada um deles, né, particularmente. Na concepção weberiana, o poder tem a ver com a possibilidade de impor sua própria vontade numa relação social, mesmo que haja resistência alheia. Então, isso é o poder. Todas as relações sociais estabelecidas entre indivíduos, instituições e coletividade são também relações de poder. Então, o poder está presente nas relações familiares, entre pais e filhos, filhos e pais, né? Nas relações de amizade, também vai existir a questão do poder. Nas relações de patrões e empregados, né, há essa relação de poder. E nas relações entre governante e governados, né? Veja, então, que o poder está presente em todas as áreas da nossa sociedade, né, da vida humana, certo? Muito bem. E aí nós vamos ver as formas, né, as formas de exercer o poder. São muitas as formas em que se pode exercer o poder, porém, três são predominantes: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político, certo? E agora nós vamos ver cada um detalhadamente. Poder econômico, como é que ele se manifesta? Vamos ver o poder econômico. Vamos lá? Poder ideológico e o poder político. Vamos ver cada um deles agora em particular. Poder econômico
constitui na utilização de bens materiais como forma de exercer influência sobre a conduta de indivíduos, instituições e sociedades. Professor, você poderia dar um exemplo para nós? Claro, quando, por exemplo, o patrão, né, o dono da empresa, exerce esse poder que ele tem como dono para, muitas vezes, humilhar os seus trabalhadores, né? Isso acontece também na política, quando uma pessoa, um indivíduo, um candidato que tem mais poder econômico usa desse poder, né, para influenciar na escolha né, da sua representatividade. Então, isso também é o uso do poder econômico. E o poder ideológico consiste na capacidade de influenciar a formação de ideias e práticas sociais para construir padrões de comportamento que reproduzam determinado modo de perceber o mundo. Essa questão da ideologia, do poder ideológico, ele está presente assim, de forma muito clara, por exemplo, na televisão, né? Nos programas de televisão, nas propagandas, né? Você pode usar esse poder para criar para influenciar a formação das pessoas, não é isso? E o poder político refere-se à possibilidade de uso da força como último recurso para a imposição da vontade sobre determinada coletividade. Quando você tem o poder político, muitas vezes, o poder, quem está exercendo o poder, ele usa, né, dessa força que ele tem para subjugar, muitas vezes, a coletividade, certo? Muito bem. E aí nós vamos trabalhar um conceito interessante, que é o conceito de monopólio legítimo do poder. O monopólio legítimo do poder, né, o monopólio legítimo desses instrumentos, né, que nós vimos aí, segundo Norberto Bobbio, que é um pensador, um sociólogo, diz o seguinte: constitui o poder político, ou seja, o consenso social de que aquele que detém o poder político pode fazer valer sua vontade sobre a coletividade em determinadas condições sociais e históricas pré-estabelecidas. Vejam, dar um exemplo aqui. Há um grupo de pessoas que sem teto, que ocupam um espaço numa cidade, por exemplo. O governo, né, aquele que tem o poder político, entra na justiça e faz com que a justiça desaproprie. Então, a justiça manda a polícia, né, e vai lá, então, desapropria, tira as pessoas daquele lugar. Ele está exercendo desse poder, porque foi um poder que ele se acha legítimo, né? É um poder dentro da questão do monopólio do poder. Então, vamos ver, continuando aí essa nossa explicação. O poder legítimo e as forças de dominação. As formas de exercer o poder podem ser legítimas ou não, né? De acordo com Max Weber, que é um teórico da sociologia, um dos clássicos, elas são legítimas quando a influência exercida é aceita por aqueles que se submetem à vontade do outro. Ela é legítima. E não são legítimas ou ilegítima quando pressupõem apenas o uso da força para a imposição da vontade, como é o caso das ditaduras, né? Então, ele não tem esse poder, então ele é ilegítimo. Max Weber chama o exercício legítimo do poder de dominação. E aí, nós vamos ver alguns tipos de dominação. Vamos lá? O que ele chama de dominação legítima, né? O que é dominação legítima? A sociologia weberiana classifica 3 tipos de dominação legítima. Ele chama de que é a tradicional, a carismática e a racional legal. Então vamos ver o que é a dominação tradicional. Consiste na crença em instituições e regras transmitidas de geração em geração, conduzidas por um indivíduo ou grupo de pessoas que se baseiam nos costumes para exercer a dominação. Então, a legitimidade dessa dominação são os costumes, né? Exemplo de
de uma dominação tradicional. As relações feudais, né, que aconteceram aí na Idade Média. Outro exemplo, patriarcalismo, né, o poder do pai, né, sobre a família, né, patriarcal. E o coronelismo, né, nós tivemos muito presente na política brasileira, né, os coronéis que exerciam a sua força, o seu poder sobre a população. Então, aí é o poder sobre, na perspectiva marxiana. E aí nós vamos continuar. Outra forma de dominação, que ele chama é a dominação carismática, né? Nessa forma de dominação, a obediência se sustenta pela crença dos subordinados nas qualidades superiores do líder. Isto é, acredita-se que há qualidades excepcionais em determinado indivíduo, algo que o torna superior aos outros e lhe permite exercer liderança ou controle sobre eles. Interessante a gente chamar a atenção aqui, porque essa dominação carismática, né, da questão da liderança, ela pode ser tanto para o bem como para o mal, né? Nós vimos ali o exemplo, né, do Papa, né? Mas, por exemplo, Hitler também era uma pessoa carismática, né? Mas que usou essa sua liderança para o mal, né? Para instituir aí o nazismo, né? E outras pessoas que a gente pode nomear. Legitimidade dessa dominação, qualidade do líder, né? Ele tem de agregar as pessoas ao seu redor. Exemplos, lideranças religiosas ou políticas, né? Muito bem, interessante chamar a atenção que essa dominação carismática ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né? Muito bem. E mais uma dominação legítima, aí na visão de Max Weber, que é a chamada dominação racional legal. Aqui, a dominação se dá por intermédio das leis, ou seja, fundamentada em normas e regras que são aprovadas e aceitas por todos, né? Então, essa aí é chamada da dominação racional legal. Legitimidade dessa dominação, as leis, né, que dão legitimidade à pessoa. Exemplos, a sociedade capitalista, a sociedade socialista, né, onde se constitui, né, o poder dessa maneira. Então, as leis elas vão dar legitimidade às pessoas a exercer o poder, né? Muito bem. E aí nós vamos agora trabalhar um conceito chamado da política, né? A política. O termo política vem do grego politikos, isto é, aquele que participa da vida da polis. O que é a polis? A polis é a cidade, né? A cidade-estado grega. As revoluções liberais do século XVIII deram uma nova conotação ao termo que passou a ser utilizado para designar as atividades relativas ao controle do Estado. Então, a política no sentido de polis, né, o político era aquele que participava, né, da vida da polis, daí político, né? Muito bem. Política é a luta pelo poder, seja entre estados, seja entre grupos dentro do Estado, para fazer valer seus programas e propostas de governo, né? Podemos dizer que a política é poder e poder estão diretamente relacionados, pois o poder é recurso inerente para o exercício da política. Então, a pessoa busca, né, o poder vai te dar legitimidade de exercer a política. E nós estamos vivendo isso, né, no Brasil hoje, nós estamos aí no período eleitoral, né, que as pessoas estão trazendo as suas propostas, né, para a população, para, a partir dessa proposta, eles vão se eleger e vão, então, desenvolver a política, né? Estado e conceito e definição. O que é Estado? Estado é o ente administrativo e normativo, é o ente jurídico de determinado território. Segundo Bobbio, Estado é uma organização social complexa
caracterizada pela centralização do poder, fundamentada na afirmação do princípio da territorialidade, da obrigação política e sobre a progressiva aquisição da impessoalidade do comando político. Então, é o Estado. O Estado é formado por 3 elementos básicos: território, população e governo. Né? Muito bem. Vamos, então, continuando, fazendo essa reflexão. Veja, o Estado ele não pode se confundir com o governo. Né? No momento que o governo confunde-se com o Estado, nós temos aí uma ditadura. Né? Então, o Estado é uma coisa, o governo é outra. O governo ele vai administrar o Estado. Em nome de quem? Em nome da população, em nome da nação. Não é isso? Muito bem. Forma de organização do Estado moderno, monarquia e república. Temos aí 2 formas de organização do Estado. O Estado é administrado por um governo. Né? A forma de governo é o meio pelo qual é instituída a relação entre governantes e governados. As formas básicas de governo são a monarquia e a república. Né? Então, as formas de governo nós temos 2 aí. O governo pode ser exercido sob 2 regimes. Vejam lá. O governo pode ser exercido sob 2 regimes. A democracia ou a ditadura. Né? E aí nós vamos entender o que é a democracia, o que é a democracia, o que é a ditadura. A democracia é quando há participação, né, do povo, da população, né, e há essa troca, né, de governo. A ditadura, quando há o autoritarismo, né, do Estado sobre a população. E aí nós vamos ver sistema de governo. Sistema de governo. Nós temos 2 tipos de sistema de governo: o presidencialismo e o parlamentarismo. Então, o que é o presidencialismo? O presidencialismo, o governo ele é exercido por um presidente, que costuma ser eleito direta ou indiretamente para um mandato determinado, que no Brasil são 4 anos. Em outros países são 5. Né? Então, o governo se elege, né? E aí, no caso, como presidente, né, ele vai, então, presidir o país, juntamente com o Congresso Nacional. E o parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? Né? Como é que vamos ver, então? O parlamentarismo ele é uma forma de integração entre o executivo e o legislativo, fundada na distinção entre chefe de Estado, que é o monarca ou o presidente, e chefe de governo, que é o chanceler ou o primeiro-ministro. O governo ele é exercido pelo parlamento, por meio do gabinete formado pelo primeiro-ministro e demais ministros. O primeiro-ministro ele é eleito para exercer a função de chefe de governo e depende da maioria parlamentar para governar. Vejam lá, nós temos aqui, né, um quadro que vai mostrar. Ali nós temos um monarca, mas pode ser um presidente. Né? E aí, o presidente ou o monarca é chefe de Estado. O primeiro-ministro é chefe de governo. O primeiro-ministro governa. Governa junto com quem? Com o gabinete, né, que é o gabinete chamado, que é escolhido pelo primeiro-ministro, forma o gabinete. E o parlamento, que é eleito pelo povo. Então, o parlamento vai eleger a partir os parlamentares vão eleger o primeiro-ministro. Pode ser eleito pelo parlamento, mas pode ser indicado pelo presidente ou pelo monarca. Né? E depois ele é chancelado pelo parlamento. Diferentemente do presidencialismo, que o presidente governa e ele governa pelos 4 ou 5 anos e ele só cai se houver um impeachment. Né? No caso do parlamentarismo, o governo pode cair a qualquer momento, desde que ele não tenha sustentabilidade política.
Então, no parlamentarismo, há essa troca de governo com mais facilidade do que no presidencialismo. Como é que então, como é que a população pode participar? Então, nós vamos ver agora a questão da participação política. A população participa através de quê? Dos partidos e sistemas eleitorais. Nós podemos participar da ação política, né? População. Vamos lá, então. A população de um determinado país participa politicamente através da filiação em um partido político ou votando, né? Isto é, na escolha de seus representantes políticos. Você pode, então, participar como cidadão, se filiar a um partido e se colocar à sua disposição para ser eleito, né? Para trazer para trabalhar em nome da população. Mas você pode participar também nos movimentos, né, nos movimentos sociais, na sociedade civil, certo? Muito bem. Então, o que são partidos políticos? Os partidos políticos são organizações alicerçadas em uniões voluntárias orientadas para influenciar ou conquistar o poder do Estado. Então, todo partido ele busca conquistar o poder, né? Não existe essa de você não querer conquistar o poder. Todos querem conquistar o poder. Para quê? Para, chegando no poder, colocar em prática as suas propostas de governo, as suas propostas para a população, né? Aquilo que eles acham que é melhor para a população. Então, todos vão propor, né, algo, todo partido tem sua plataforma política, e essa plataforma é que vai, então, dizer para onde eles vão caminhar. É isso? Então, todos querem o poder, certo? Então, todo mundo que se candidata quer o poder. Então, o partido, por isso a palavra partido, né? Porque é uma parte da sociedade que tem as suas ideologias próprias, né? E buscam, então, implementar essas políticas aí, essas propostas para governar a sociedade. Muito bem. Vamos aí continuando? Do ponto de vista da sociologia, são estruturas fundadas na ideologia da representação política. Juridicamente, são organizações de direito privado que congregam cidadãos com afinidades ideológicas. Então, não tem essa de não ter ideologia, né? Muita gente fala, porque é ideologia. Hoje tem muito que fala, todos os partidos têm ideologia, né? Todos, porque eles estão afiliados, né? Se você se filia, porque você congrega ou comunga daquela ideologia, né? Muito bem. E aí nós vamos ver alguns partidos, né? Alguns partidos políticos que são criados aqui por nós, não são partidos verdadeiros, são fictícios, né? Só para a gente entender como é que funciona essa questão dos partidos políticos, não é isso? Nós vamos então ver que nós temos aí a forma de organização desses partidos, eles podem ser monopartidários, bipartidários ou multipartidários. Como nós falamos, os partidos políticos têm as suas tipologias, não é isso? Então nós temos aqui o monopartidarismo, são um só partido, não é isso? Aqui nós temos, por exemplo, o Partido dos Estudantes do CEMEAN. Veja, são fictícios partidos que nós criamos aqui, né? O monopartidarismo o poder está concentrado no comitê do partido em seu secretário-geral, como, por exemplo, acontece na China e acontecia na União Soviética, né? Nós temos aí um partido só, né? Bipartidarismo ou bipartidário, quando... Nós vamos ver, então, agora aqui, temos aqui o Partido dos Pedagogos Reunidos e o Partido dos Indígenas, né, brasileiros aqui. Então, dois partidos, bi-2, né? Bi-2, dois partidos aqui, ó, bipartidarismo, né? Dois partidos. Quando apenas dois partidos atuam na disputa pelo poder, pode ser real, como no caso dos Estados Unidos e na Inglaterra, ou formal, quando existe uma interdição legal
de outras agremiações. Então, só pode ter 2 partidos. Nos Estados Unidos, nós temos vários partidos, porém, os 2 maiores partidos que sempre disputam as eleições são os democratas e os republicanos, não é isso? Terceiro, multipartidarismo. Vamos ver aqui o multipartidarismo. Multipartidarismo, nós temos aqui o Partido dos Estudantes do Ensino Mediado, o PPR, né, que é o Partido dos Pedagogos Reunidos, e o PIB, Partido dos Indígenas Brasileiros. Temos também aí o PCE, Partido da Causa Ecológica. Vejam lá, né? Então, vejam, temos aí multipartidarismo, significa mais de um, né? Mais de 2, mais de 3, multi, né? Multi significa muitos. Quando vários partidos disputam, quando vários partidos disputam as esferas governamentais, como ocorre e vem ocorrendo no Brasil, depois da redemocratização. No Brasil, nós temos aí uma quantidade muito grande de partidos políticos, né? Acho que é o país que tem uma maior quantidade de partidos e tem representatividade, porque, como nós falamos, nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitos partidos, mas a representatividade está apenas em 2. Na Inglaterra também, né? Os conservadores e os trabalhistas, não é isso? Aqui no Brasil nós temos vários partidos e que todos eles têm representatividade, a grande maioria tem representatividade, certo? Muito bem. E agora nós vamos ver as formas históricas do Estado moderno, tá bom? Vamos lá, então. O Estado moderno, ou o Estado-nação, representa um modo de organização do poder que surgiu na Europa como meio de superação do regime feudal, não é isso? Muito bem. Então, agora nós vamos ver as formas, né, as formas históricas do Estado moderno. Então, vejam lá. Nós temos aqui o Estado absolutista, nós vamos ver a economia do Estado absolutista. O mercantilismo, controle absoluto da economia. Então, o Estado controlava a economia. Na política, centralização do Estado pelo monarca, não é isso? E a sociedade, conflitos entre a burguesia nascente e o antigo regime, chegou ao fim pelas revoluções francesa e Revolução Industrial, certo? E aí nós vemos aqui para o Estado liberal, capitalismo comercial na economia, laissez-faire, laissez-passer, né? Na política, separação entre o público e o privado, soberania popular, Estado mínimo, garantia dos direitos individuais. E, na sociedade, conflito entre as classes trabalhadoras e os capitalistas chegou ao fim com o término da Primeira Guerra Mundial. E o Estado neofascista ou nazifascista, economia de mercado, autoritariamente regulada pelo Estado. Na política, projeto de poder autoritário, expansionista, ideologia de direita, exaltação da tradição. Na sociedade, redução dos direitos civis e políticos, evento que marca seu fim é a Segunda Guerra Mundial, certo? Estado socialista, economia planificada pelo Estado comunista. Na política, projeto de participação da classe trabalhadora, ideologia de esquerda. Sociedade, corrida armamentista, atraso tecnológico na indústria e no campo, e evento que marca seu fim, a queda do Muro de Berlim. Aí nós vamos aqui para o Estado de bem-estar social, economia democraticamente regulada pelo Estado, na política, projeto social-democrática, investimento e distribuição de renda a serviço da garantia de direitos e o bem-estar da população, não é isso? E na sociedade, ampliação dos direitos civis e do consumo de bens, evento que marca seu enfraquecimento, o choque do petróleo de 1973. Crise fiscal também. E aí nós temos o último Estado neoliberal, a economia de mercado com progressiva exclusão, né, do Estado chamado Estado mínimo.
na política, retorno das teorias liberais, desregulamentação dos direitos trabalhistas, não é isso? A gente tem sofrido isso até agora. E na sociedade, redução dos direitos trabalhistas, baixo investimento na área social, consumidores versus cidadãos, evento que marca seu enfraquecimento, crises econômicas sistêmicas de 1995, 1998, 2000, 2008 e 2011. Muito bem, gente, a gente fica por aqui, esperamos ter contribuído, né, para a nossa do entendimento aí, né, dessa questão da política, né, desses conceitos que nós trabalhamos hoje, tá bom?